Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Por cá, professor Nilbert Lima, professor da disciplina de Geografia do CPM Lobato. E hoje traremos mais um conteúdo para o oitavo ano. Você que é do oitavo ano, que está assistindo esse vídeo online agora, preste atenção, capítulo 17, aula número 5, página 242. Vamos lá do livro didático, logo depois da nossa abertura. Pronto, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula, certo? Hoje, quinta-feira, vocês estão assistindo essa aula agora aqui comigo. Dúvidas, coloca no chat pra gente discutir qualquer tipo de dúvida que tiver, certo? Relacionado ao conteúdo, claro, né? Também pode comentar, pode curtir, pode fazer o que você quiser, pois a aula é livre para isso. Então, o conteúdo da nossa aula hoje vai ser dando prosseguimento às características do continente africano, como já vimos nas 4 aulas anteriores. Dando prosseguimento a esse conteúdo, que é da nossa terceira unidade, falaremos sobre as condições de vida no continente africano. Condições estas que são um tanto complicadas, complexas, para podermos entender melhor. Eu fiz esse mapa mental, vou ampliar aqui para vocês poderem enxergar melhor. Pronto, esse mapa mental vai estar disponível para vocês baixarem na descrição do vídeo. Então basta você clicar que você vai ter acesso a esse mapa mental que eu fiz exclusivamente para essa aula, beleza? E aí, tô com moral ou não tô? Pronto, vamos lá. Pessoal, primeiramente, nossa aula hoje vai ser dividida em 3 aspectos, certo? O primeiro aspecto, as características gerais do continente com relação à sua população, porque se vamos falar de condições de vida, estamos falando de pessoas, estamos falando de pessoas e das condições que o continente propicia para essas pessoas, exclusivamente os seus países de origem, certo? E eu trouxe os pontos mais importantes desse conteúdo. Depois veremos as condições de vida para essa população e por último a questão do HIV, da AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Esse termo que é americanizado, certo? Vai, no caso, uma epidemia muito grave no continente. Vamos lá, pessoal. A África, o continente africano, é o segundo mais populoso do mundo. Em 2017, esse continente contava com mais de 1,2 bilhões de pessoas, certo? O continente mais populoso, a gente já sabe qual é, a gente já viu nas aulas anteriores. E aí a gente tem a África como o segundo mais populoso do mundo. Há muitos habitantes. Só que esses habitantes que estão no continente africano, eles têm a precariedade, certo, de não ter recursos justos e necessários para as suas obrigações, necessidades e por aí vai, certo? Um dos primeiros aspectos a tratar aqui é que, mesmo sendo um continente muito populoso, essa população é distribuída de forma desigual pelo território. Assim como aqui no Brasil também, que é um país bastante populoso, a população é distribuída de forma desigual. Desigual em que aspecto? Por exemplo, a extensão territorial do Brasil é muito grande. Isso vai ocasionar no seguinte aspecto. Por exemplo, a Amazônia, por ter uma maior quantidade de cobertura vegetal, vai ser menos ocupada do que os outros estados do país. A gente vai ter uma ocupação maior no litoral, certo? Na região nordeste, no litoral do sudeste
indo até o sul por conta daquela questão histórica que foram a chegada dos portugueses ao Brasil, a chegada de outros povos europeus que exploraram bastante essa costa. Por isso que a costa do nosso país é bastante povoada. Já a parte mais interiorana do Brasil, ela foi povoada por outros aspectos que não cabe tratarmos nessa aula. Eu estou trazendo o exemplo Brasil para que vocês possam entender a questão da distribuição populacional em um continente. Claro que nós temos dimensões continentais. O Brasil é maior do que o continente da Oceania, certo? Então é um país com dimensões continentais. Então eu quero mostrar para você por que o continente africano, que é tão espaço em extensão territorial, tem uma desigualdade na distribuição da sua população pelo seu território. Ficou claro? Deu para entender essa analogia ou ficou um pouco complicado? Ah, você é o Dorinho. Oi! Oi! Pode deixar. Tá vendo, Dorinho? Eu entrei bem. Responda aí no chat, nos comentários. Não vamos ficar com dúvida na cabeça, porque a aula segue, a unidade segue. E aí chega no final da unidade, fica com a cabeça cheia de coisa e atrapalhado. O bicho vai pegar, entendeu? O bicho pega. Então vamos lá, dando prosseguimento. Voltando aqui à nossa apresentação, observe-se outra característica da população africana. A população africana tem um crescimento populacional muito intenso, apesar das mazelas populacionais que o continente sofre. Ele tem um crescimento populacional muito intenso. Por quê? Porque eles têm uma elevada taxa de natalidade. O que é taxa de natalidade? E aí? Lembram do que é taxa de natalidade? É o número de nascidos, o número de nascimento no país, certo? E aí, essa taxa, com a associação como é que eu posso dizer, da taxa de mortalidade menor, ou seja, aqueles que nascem e em um determinado período morrem, isso associado crescendo, no caso, a taxa de natalidade grande, com a taxa de mortalidade menor, consequentemente, o crescimento vegetativo do país vai ser alto, como acontece no continente, certo? E aí, o continente africano, ele tem uma população muito grande por conta da queda, aqui ó, por conta da queda da taxa de mortalidade e pelo número de nascidos, que se tornou muito maior, certo? Isso se deve a um dos principais fatores, que foi o avanço da medicina no continente. Então, o avanço da medicina trouxe a possibilidade das pessoas terem manter um pouco a sua produção, a sua proliferação. Proliferação não é vírus, o ser humano não é vírus, mas a sua reprodução humana, certo? Então, por conta de avanços como a redução de doenças sanitárias, pois no continente há muitos países que têm precariedade na questão sanitária. A questão sanitária é o que? Esgoto, a céu aberto, são moradias irregulares, são tipos de doenças que são contagiosas. Então a medicina, através da vacina, através também da prevenção, possibilitou que a taxa de mortalidade fosse muito menor do que a taxa de natalidade, que são o número de nascidos. Tá claro? Olá, pessoal. Tudo bem? Olha só, olha só. Olha só, olha lá. Olha só. Oi. Daí temos outro fator, certo? Alta taxa de migração. Então a população cresce, a população é grande,
cresceu. E a população africana, ela tende muito a migrar. Por que ela tende a migrar, professor? Porque vários países do continente africano, principalmente alguns países que são da área mais desértica do continente, esses países vão sofrer por graves crises de conflitos, certo? Vão sofrer por conta dos conflitos tribais, conflitos que há na região. Vão sofrer também por conta da falta de perspectiva de trabalho, ou seja, alto índice de desemprego, baixa oportunidade de trabalho. Vão sofrer também por conta da qualificação, da falta de educação digna para que eles possam se manter. Então, todas as condições de vida são bastante pífias. Vou tomar um pouco de água aqui. Gerando, porque ninguém vai ficar em um país, em um continente, em que ele se sinta extremamente ignorado, numa condição de miserabilidade, a não ser que o cara desculpa, não tenha outra perspectiva, mas todo ser humano tem perspectiva. Então, ele vai buscar a oportunidade melhor, entendeu? O Einstein sempre dizia que uma mente que se abre para uma nova ideia jamais ela retornará ao seu tamanho original. Então, a partir do momento que o cara, ele mesmo tendo condições precárias de vida, ele tem um pouco mais de acesso à educação, um pouco mais de acesso à saúde, ele tem contato com a oportunidade de trabalho. Fora também que hoje a informação, a educação está acessível a todos, né? Então, a pessoa que hoje tem um celular, um pouco de contato com a internet, ela vai poder ver diversas outras realidades e abrir sua mente, certo? Mesmo que você esteja vivendo em crise, você eu abro o TikTok e vejo a realidade de um brasileiro, vejo a realidade de um americano, então aquilo inspira o ser humano e o cara vai buscar uma nova oportunidade. Pô, aqui tá ruim pra mim, velho. Por que eu tô sofrendo aqui? Sendo que há outras possibilidades. Então, a mente se abriu, a ideia chegou, segue o barco. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Tá claro até aí? Deu pra entender por conta quais são os principais fatores de imigração dos africanos? Melhores oportunidades, fugir de conflitos, certo? E a questão também da sobrevivência, né? A miserabilidade e a falta de recursos no próprio país. Trago aqui para vocês um dos aspectos visuais, porque a geografia é muito visual, a gente precisa ver para entender. E tá no livro de vocês aí essa imagem, que é a Nigéria, que é um dos países do continente africano de população absoluta muito grande e com um índice de miserabilidade, de pessoas sem muitos recursos para sobrevivência muito alto, certo? Outro fator também é esse mapinha que é muito interessante, está no livro de vocês, e que demonstra as localidades, os países onde a falta de nutrição adequada, a população subnutrida. Subnutrida o que é subnutrição, professor? Graças a Deus todos vocês têm no mínimo as 3 refeições diárias para sobreviver. Subnutrição é você não ter nem a perspectiva, vamos dizer, não comi até agora, mas eu tenho lá na minha despensa para comer. Daqui a pouco eu vou comer.
sacou? Mas o cara subnutrido, ele não tem nenhuma perspectiva de ter aquela refeição. Aqui no Brasil, quando eu passo no Largo de Roma, tem uma agência da prefeitura que disponibiliza todas as 3 principais refeições do dia para pessoas que estão em situação de rua, certo? Aí essas pessoas têm acesso ao mínimo de dignidade possível. Mas tem países da África que, infelizmente, por conta da falta de recursos, por conta do PIB ser baixo, por conta da corrupção de quem conseguiu chegar até o poder e não se preocupar com essas crises, com essas necessidades do ser humano, vai ter países em que a pessoa não vai ter nem perspectiva de uma alimentação no dia, de uma alimentação no dia. Isso é subnutrição. E aí temos nesse slide os países que mais sofrem com a subnutrição, a falta de refeição. Daí temos aqui as cores que vão demonstrar muito bem as características de subnutrição. E temos a localidade muito alta aqui, ó, Chade, Etiópia, e altíssima. Vermelho é sempre algo um pouco complicado, certo? Vermelho remete logo a sangue, a coisa ruim, né? Daí temos a Namíbia, a Zâmbia, República Centro-Africana. Então quando já tá chegando um laranja é que nem um sinal. É que advertidamente a coisa não tá muito legal. E quando chega no vermelho tá pior ainda. Aí tem as partes que os dados não foram fornecidos, ainda tem esse grande problema. Porque se você é governante corrupto e quer continuar mantendo a dependência de um povo ao seu poder, consequentemente você vai fazer o quê? Você vai omitir determinados dados, porque hoje, o mundo globalizado, o que acontece em um país é compartilhado com todo mundo, certo? E daí, se ele não fornece esses dados, consequentemente, os outros países, os vizinhos, não vão saber que está ocorrendo algum tipo de conflito. É que nem, vou fazer um exemplo esdrúxulo para você entender esse contexto da falta de dados em alguns países, da falta de disponibilização desses dados para órgãos internacionais. É a mesma coisa que você tem um vizinho calado, a família dele calada, e de repente você descobre, puxa, rapaz, aquele vizinho matou a esposa dele. Foi do nada? Não foi do nada. As coisas já vinham acontecendo, só que discretamente, porque ele não fornecia dados da vida dele para os vizinhos fofoqueiros que nem você, entendeu? E daí, quando aconteceu o estopim, são muitos países da África e de outros continentes também, são assim, para manter o regime de miséria que mantém alguém no poder. Quanto mais dependente daquele governante, maior a chance desse governante ser reeleito. É uma questão também pra gente pensar no nosso contexto, né? Não no contexto só do outro. Mas é isso aí. É assim que funciona em alguns países do continente africano, certo? A essa imagem ainda não trataremos. Voltemos aqui ao nosso mapa mental. E pronto. As características gerais, certo? Volto aqui à apresentação. As características gerais já foram apresentadas para vocês. Repetindo. Segundo país mais populoso, segundo continente mais populoso do mundo. País não, continente. 1,2 bilhões de habitantes. Isso em 2017. Estamos em 2022. Então já tem 5 anos de desatualização desses dados.
Aí a população é distribuída de forma desigual pelo território. Temos um crescimento populacional intenso. Vi na prova lá, perguntou. A África do Sul tem um crescimento moderado. Não, a África do Sul não, o continente africano tem um crescimento moderado. Você já sabe que é errada a questão, porque você já sabe que o crescimento é intenso. Graças à elevada taxa de natalidade, o povo namora pra caramba, certo? Brincando, mas falando sério, o povo namora pra caramba. E a taxa de mortalidade caiu, beleza? E o PIB de alguns países africanos são muito baixo, é muito baixo o PIB deles. E isso gera o PIB, a corrupção e a falta de condições de como é que eu posso dizer, de trabalho. Isso já gera um outro contexto que a gente vai falar agora, que são as condições de vida no continente. O PIB de muitos países, não estou dizendo todos, certo? O PIB de muitos países do continente africano é muito abaixo da média, da necessidade, das exigências internacionais e até do próprio país em si, certo? Por que que isso acontece? Por alguns fatores. Primeiro, por conta da falta de qualificação da população, da corrupção de alguns governos, da má administração de recursos para poder explorar, porque a África é muito rica em recursos naturais. Então falta qualificação, falta má administração e, para terminar, o pior vírus do mundo, que é a corrupção. E tudo isso batido no liquidificador vira o que? Péssima condição de vida, péssimo índice de DH. E DH é o que? Índice de desenvolvimento humano. Então, saúde, educação, moradia, tudo péssimo em muitos países do continente africano. Professor, eles vivem assim porque não tem recurso, professor. Tem muito deserto na África. Tem muitas condições climáticas que não permitem que o povo africano de alguns países sejam prósperos. Dananina não. Condições climáticas são fatores externos que podem interferir no crescimento de um país, mas não são fatores limitantes. Veja o exemplo do Japão, exemplo da China. O Japão é uma ilhota, depende de tudo de outros países, compra tudo, importa quase tudo, mas é um grande expoente de tecnologia no mundo. E é o continente africano cheio de recursos, como discutimos na aula passada. Muitos e muitos recursos que são explorados por quem tem capital, Que capital é esse? Que capital é esse? Capital intelectual, certo? Então, quem tem capital intelectual explora aquele que não tem. Como eu expliquei no exemplo na aula passada, de que adianta o cara ter uma tora de madeira na mão e não ser um artesão para trabalhar aquela madeira e fazer uma mesa, fazer uma cadeira, fazer qualquer tipo de artesanato ou móvel, dar uma funcionalidade àquela tora. Ficar na mão de alguém que não tenha o capital intelectual para trabalhar, não vai rolar, correto? Ou rola? Rola ou não rola? Que cara mais engraçado. Mas é isso, gente. Daí, essa má administração de recursos e corrupção gera um dos piores problemas no continente africano, que é a fome crônica. Como eu já mostrei aquele mapa
da fome. São muitos diversos países. Não tem um país ali, volta aqui o mapinha para vocês verem. Não há um país que, tipo, a subnutrição você diga que não exista. Existe. Existem países melhores aqui, ó. Países que estão bem. Tunísia, Marrocos, Argélia, Mali, Egito, África do Sul, Gabão, ricos em minerais, ricos em pedras preciosas, ricos em diversos tipos de recursos, norte, sul, mas eles e com a subnutrição muito baixa, ou seja, tem, mas é muito baixa. São os melhores países no continente, mas de um continente tão extenso, quantos países são os melhores aí? Coloca aí nos comentários aí que eu não estou enxergando. Quantos são os países melhores? Me diga, de um continente tão extenso como a África. Poucos, né? Poucos países. Daí temos o que? Muitos outros países que tem um nível aqui, ó, moderadamente alta, muito alta, sem dados. Esses sem dados é o que eu tenho mais medo de saber como é que tá a subnutrição lá. Mas olha a vastidão de países que ou está em moderadamente alta ou está em alta. Daí, coloca aí nos comentários quantos são os países que estão moderadamente alta e quantos são os países que têm alta subnutrição. Quero nos comentários aqui, ó. Vou dar um tempo, conta aí no mapa, no livro de vocês, ou então aqui na tela. Vou reabrir a tela aqui, ó. Daí vocês vão me dizer, certo? Printa a tela. Vamos pensar um pouco, como diria Telecurso 2000. Não é da época de vocês, mas era muito massa, ensinava muita coisinha legal, certo? E voltando para terminar, um outro grande problema nas condições de vida, citando dois. Primeiro foi a fome, certo? Temos a falta de trabalho, né? Falta de trabalho, bota trab. E a outra, que é uma questão de epidemia, são os altos índices de contaminação. A gente já vai entrar no terceiro e último assunto dessa aula, que é os altos índices de contaminação pelo HIV ou AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso gera alguns indicadores. Indício de piora de vida, piora de condições no continente. É uma epidemia porque 52%, aproximadamente 19 milhões do continente estão infectados, mais concentrados na África Oriental e Meridional, ou seja, mais concentrados no mapa aqui, nesses países, deixa eu limpar, mais concentrados nesses países e nesses aqui. Por que, professor, a epidemia de HIV é muito alta no continente africano? Por conta desses fatores aqui, ó. Primeiro, falta de assistência médica adequada. Falta de assistência médica adequada. Por quê? Porque os caras têm relações sexuais lá. Várias pessoas têm relações sexuais sem a orientação adequada, sem condições também de adquirir os programas de planejamento que a gente tem aqui no Brasil, certo? Aqui no Brasil tem filho quem quer, pega a doença quem quer.
sendo sincero, honesto e justo aqui nessa aula, certo? Pô, cara, de novo, cara! Pô. E daí o que acontece? Além desse fator, que é a questão de saúde pública, que não é tida como prioridade por diversos governos, diversos países, há também o fator falta de informação, o povo pouco instruído, povo mal instruído, mesmo que tenha os recursos médicos, tem pouca informação, pouca instrução. O desemprego e pobreza. E por último, hábitos culturais. Mesmo que você dê métodos contraceptivos que impeçam essa proliferação do HIV, da AIDS, é uma questão que vai continuar sendo reproduzida porque as pessoas, elas têm o costume de não utilizar os métodos contraceptivos, os métodos de proteção individual para ter qualquer tipo de relação sexual, certo? Então é isso, meus queridos e queridas. Resumindo, as condições, as características e um dos graves problemas epidêmicos desse continente. É uma aula chata que eu digo, triste, né? Porque a gente vê um continente tão extenso, tão rico e sofrendo na mão de piratas, de aventureiros, de pessoas mal intencionadas, né? Esse é o continente africano. Essa é a demanda triste desse continente, beleza? Então, meus queridos, chega de palmas. Nossa aula de hoje encerra por aqui, certo? Como atividade, eu vou colocar para vocês atividade de classe. A questão do mapa. Olha no mapa, coloca aí. E outra atividade que é envolvendo o que? Pesquisa. É que eu vou falar aqui para vocês. A atividade de classe da aula de hoje, para que vocês possam realizá-la. Na página 245 do livro de vocês, tem um gráficozinho, certo? Que eu vou até colocar aqui na tela. Esse gráfico, para que vocês possam visualizar melhor. Ops. O gráfico é esse. Pronto. África, crescimento populacional. O crescimento só tende a aumentar, né? Em 2094, a estimativa da população africana é de 4,29 bilhões. Bi. Não é milhões não, é bi. Vamos falar mais perto. 2030, daqui a pouco, já vai estar 1,7 bilhões. 2062, 3,5 bilhões. Isso são dados, certo, da World Population de 2017, que mostra, por conta da tendência de crescimento populacional da África, esse crescimento que irá ocorrer. Peço a vocês que pesquisem na internet e escrevam no caderno de vocês quais são os maiores desafios que a população de vários países da África enfrentarão num crescimento acelerado, que está demonstrado aí no gráfico, daqui a 20 anos.
Então, quais são os desafios? Aí você pesquisa e descreve quais os desafios, o que é que cada governo, no seu ponto de vista, de acordo com a tua pesquisa, precisa, a partir de hoje, começar a elaborar para que daqui a 20 anos essa população, quando crescer, tenha um mínimo de dignidade e justiça social para continuar sobrevivendo no mesmo país, no mesmo continente, para que não aumente as taxas de imigração, a taxa de mortalidade, aumente a expectativa de vida e aumente o IDH. Diga aí quais seriam as soluções, quais seriam as iniciativas que têm que ser tomadas por esses governantes, beleza? Dúvidas, coloca nos comentários. Atividade de classe, próxima aula, quero ela no caderno, com cabeçalho, tudo bonitinho, beleza? Por hoje é só, meus queridos, forte abraço, até a próxima aula, se Deus quiser, bye bye.